Vossa Excelências, senhor jurado, por favor, leve em consideração que a dona Chica é uma senhora de 95 anos, já quase no fim da vida, super cansada, e que o gato não deixa de subir no telhado dela e ficar miando nos únicos momentos e horários que ela consegue dormir, Vossa Excelência. Gabrielas, tagarelas, chinelas, churumelas, Gabrielas, Mequinguelas, Gabrielas. Começa agora mais um podcast Gabrielas. E hoje temos muitas surpresas para vocês. Eu vou me apresentar. Eu sou a Gabiruta, Gabi Roncati. E tenho aqui do meu lado quem? Eu, a Gabizinha, a Gabi, a Gabriela Mello, a tchutchuca do funk. Meu Deus, ela sempre se empolga, né? Gente, sou assim mesmo. E ó, eu vou falar pra vocês. Só um minutinho, só que eu não terminei aqui, só um pouquinho. Desculpa. Eu quero agradecer demais. Hoje a gente tem um patrocínio muito especial, que é da Fior di Latte. A Fior di Latte é uma gelateria exclusivamente da Bahia, fica em Arraial da Ajuda. Vamos lá, ela tem uma unidade em Arraial da Ajuda, em Trancoso e no aeroporto de Porto Seguro. É maravilhosa. Tá faltando em São Paulo, no Brasil pelo inteiro, amor de porque Deus. é muito bom, Olha, cara. é de verdade, não é porque tá patrocinando a gente, Não. não. Inclusive porque é da minha amiga e eu não vou fazer propaganda pra coisa ruim. É muito bom. Só muito produtos bom. de primeira qualidade. Cara, por favor, quem for pro sul da Bahia, prove Fior di Latte. Fior di Latte, maravilhoso. Puta sorvete gostoso. É um gelato, não dá nem pra falar que é Pena que sorvete. não tem aqui, que não dá pra trazer pra São Paulo, porque senão já estaria ó, chupando ele. Ô, Gabi, o que quem tá nos assistindo tem que fazer agora? Tem que seguir a gente, quem tá assistindo aí no YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, já ativa o sininho pra você não perder, porque, porra, não tem como perder nenhum episódio Não tem. desse podcast, que é Comenta, maravilhoso. fala o que você quiser, só entra aqui. Eu não sei Vai. se você sabe, mas esse podcast é o podcast número 1 do Brasil. Uhum. Tá, não é ainda, mas vai ser. Então já segue logo pra você pegar desde o comecinho, tá? Mas é o primeiro do mundo. Eu vou cocriar e pau no seu cu. É isso aí, joga pro universo. Vai. Bom, eu sou a Gabriela Mello, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que você tá ouvindo e assistindo a gente. Cara, puta merda, hoje vai ser, eu acho que no mínimo polêmico esse episódio de hoje, hein? Cara, eu acho que ele vai ser polêmico e esclarecedor. Com certeza, vai ser enriquecedor, a gente vai Total. aprender muito aqui hoje, porque nosso convidado, ele é foda, tá? Eu vou só dar uma prévia aqui pra vocês entenderem. Bom, ele é formado em Direito pela PUC, é advogado de direitos humanos, trabalha com projetos projetos sociais, porque é mais de um, né? Ele tem mestrado em filosofia do direito, estuda privilégio branco e tem um livro que deve sair aí pro meio do ano que vem, provavelmente. A gente tá aqui com o maravilhoso Vitor Neri. Aê, maravilhoso! Até pra gente não perder o gancho, eu vou te começar a primeira coisa. O que é estudo de privilégio branco? Pra gente entender, pra ninguém entender errado. Tipo assim, não, estudo... Me corrija, por favor. Estudo privilégios brancos. Eu dou privilégios para brancos. Não. Não. Explica bem aí. Fala com a gente. Vitor, bem-vindo. Muito obrigado. Vou começar já explicando, então. Por favor. Normalmente, a academia, as faculdades, a universidade, todo o desenvolvimento da ciência, ela foi feita por pessoas eurocêntricas, né? Sim. Então, vem da Europa, que são os países que colonizaram o mundo, e eles nunca chegaram e olharam para si mesmos. Então, quando a gente fala do estudo da branquitude, é um branco que estuda os privilégios, as vantagens estruturais dos corpos brancos, né? Como se eles se... Me corrija mais uma vez se eu estiver errado. Como se eles pensassem em tudo que a vida compõe, que a gente vai fazer, enfim, só pro estilo de vida deles, sem pensar nas outras pessoas. Tipo isso? Sem pensar... Que normalmente a Cida Bento, que é uma escritora negra, né? Uma acadêmica negra, ela escreveu um livro agora, lançou alguns tempo atrás, que é o Pacto Narcísico,
Tá. E aí a gente fala da questão do branco como invisível na sociedade. Porque normalmente o branco não racializa, né? Não se racializa. A gente não discute a nossa cor. A gente vai virar e falar, tem a população indígena, que antigamente se falava índio, e hoje em dia a gente corrigiu esse erro histórico. Aí você tem a questão de você identificar, aquelas pessoas são maori, aquelas pessoas são negras, são amarelas. amarelas, exato. E o branco não vira e fala, quem somos nós, né? Tá. Então é você fazer um estudo da identificação do branco na sociedade, até porque o branco também não é igual, né? Sim. Então você vai falar assim, eu sou descendente de italianos, portugueses e espanhóis. O outro vai falar, eu sou descendente de alemão e de ingleses. Então você tem toda, no apanhado histórico, o momento que você faz essa convergência e fala, tá, mas quem definiu primeiro, se identificou como branco para poder categorizar os outros? Tá, entendi. Eu acho que até porque inclui numa coisa assim, quando a gente fala assim, não somos iguais, né? Porque a gente coloca todo mundo, nós somos iguais, somos seres humanos, com direitos humanos todos iguais, sem discriminação, de raça, cor, idade, enfim. A gente coloca uma coisa assim, poxa, eu não vivo o que você vive, então eu não sei o que você sente na pele, sendo preto, amarelo, indígena, branco, mulher, homem, criança, velho, enfim, idoso, o que seja. Então, eu não posso falar que exclusivamente somos todos iguais, porque cada um tem a sua história de vida. Quanto à sua cor da pele? Quanto à sua descendência, ascendência, enfim, quanto à sua cor da pele. Isso, principalmente. é que a gente pega na evolução dos direitos, porque quando as pessoas hoje discutem direitos humanos, algumas vão falar, direito dos humanos. Então vai pegar só a população que é egressa, né, que comete crime ou que está presa, e vai colocar essas pessoas como sendo defendidas pelos direitos humanos. Mas, na verdade, os direitos humanos ele é muito mais amplo que isso. Ele defende todas essas escalas, né, de pessoas, tanto o policial quanto o bandido. E uma coisa que eu sempre explico, assim, os direitos humanos como a gente conhece hoje, eles surgiram no pós-guerra. Então, Na Segunda Guerra na Mundial, Segunda né? Guerra Mundial. Quando a gente viu todo mundo destruído, o poder das armas, Bilhões de mortes, né? bilhões de mortes. Crianças, mulheres, homossexuais. E aí eu pretos, entro na crítica, que é o meu estudo dos privilégios brancos. Quando você olhou para corpos brancos massacrados, você começa a pensar nos direitos humanos e na igualdade entre os povos. Só que isso, de qualquer forma, tem um avanço. E aí vai avançando para os outros povos também. Que Tá. a minha crítica é que a gente vai branqueando os outros povos. Então, antigamente você tinha uma cultura no Tibete que fazia determinada coisa, ou na África, por exemplo, que vai lá e corta, e é uma questão polêmica, corta o clítoris da mulher. Aí chega os direitos humanos e fala, olha, você não pode fazer isso. E aí tem essa discussão, pode ou não pode? Peraí, mas quem é você para fazer isso? Entra em questões geopolíticas, mas assim, os direitos humanos na base são... O foco é garantir direitos básicos para as pessoas. Então é uma coisa que eu falo. Independente de sem religião, de cultura, Exatamente. de qualquer coisa. Um exemplo que eu sempre dou, ainda mais que em São Paulo, principalmente, onde as pessoas se pegam transporte público, você tem o metrô, você tem o ônibus. E nesses lugares tem um assento especial. Aquele assento especial é direitos humanos. Sim. Então Mas você acha notar que real que precisaria ter? Porque na minha cabeça, assim, quando você vê um banco para, sei lá, para mulher grávida, deficiente, idoso e entre outras coisas, uma fila de supermercado, de banco e tal, você está impondo para o ser humano, esse aqui é o lugar dela. Não teria que ser natural, fila total, cara, é da minha educação. Vem uma senhora, é óbvio que a senhora vai passar na minha frente. Vem uma mulher grávida, é óbvio que você vai passar na minha frente. Mas o ser humano, ele não faz isso. Ele precisa ser imposto, como um cinto de segurança. Eu vou pôr para não levar multa. Não é porque eu posso morrer. Tem que ser porque você não pode morrer, não porque você vai levar multa. Mas acho que essas regras a gente não consegue colocar numa sociedade como um todo se a gente não impor algo. Grana, pagar, imposição. Senão o povo não dá esse direito para os outros.
É que isso vai depender da cabeça de cada um, né? Sim. Porque se você pega um ônibus, sei lá, na Alemanha, e aí você tá viajando, você vai falar, nossa, eu vi a pessoa dar o lugar. Você vai florear uma relação ali de respeito. Mas, sendo sincero, você pode estar na mesma Alemanha e ser, às vezes, um estrangeiro que tá lá e ninguém vai dar lugar para ele. Sim. Porque ele vai estar sofrendo uma xenofobia. Quando a gente tem esse tipo de política, é quando a gente tenta, dentro dos direitos humanos, criar uma cultura de educação. Então, aquilo não é que é excludente do outro, mas é um indicativo Tá. do seguinte, olha, se você obedecer isso aqui, você vai estar sendo mais gentil, você vai estar respeitando minorias, você vai estar respeitando pessoas que estão em situação de desvantagem sobre você. Ah, mas por quê? Eu vi ontem, inclusive, um caso de um rapaz que encostou numa senhora de Eu vi 80 também. anos e quebrou o fêmur dela. E E ele ele nem parou simplesmente... para ajudar, ele seguiu. Exato. A sociedade que os direitos humanos quer não é essa. É exatamente a pessoa entender, opa, tem uma senhora de 80 anos aqui passando, não Independente importa se fui eu que se é bati minha ou mãe, não. não importa. Exato. É quer dizer, não bater. É falar, Exato. opa, essa pessoa precisa de uma proteção. Por isso que tem a defesa da terceira idade, né? E que poderia, claramente, eles barrar sem querer, que não, provavelmente não foi o caso, pelo que eu vi no vídeo, não sei, tá? Tô julgando sem saber. Poderia ser sem querer. Pelo amor de Deus, senhora, chamar ajuda, não fazer omissão de socorro, fazer alguma coisa. Né? Mas o indicativo Gabi, é isso, de você estar ali mostrando, assim, não é o que é. O direito mesmo, ele não tem um mundo perfeito, sabe? É sempre uma evolução. Meio mistura um pouco com religião, tá? Tá. O direito, o sistema são crenças. Então, por isso que a gente tem, assim, pessoas, sei lá, no Afeganistão que querem que as mulheres usem burca e fiquem completamente vestidas. Então, você tem esses conflitos de falar, tá, tem certo e errado? Não tem certo e errado, mas existe, pela perspectiva dos direitos humanos, uma relação do seguinte: precisa ser defendido essas particularidades, essas minorias, esses grupos e essas formas distintas de existência. Tá. Entendi. Deixa eu entender como é que você escolheu esse caminho. Por que direitos humanos? Para você ser defensor dos direitos humanos, você tem que ser advogado. Ou não, ou Ou não. independente. Não, todos nós deveríamos ser defensores de direitos humanos. Verdade. Vamos falar muito Mas tá. disso, valeu. Vamos, é verdade. Tá, mas para você escolher como carreira. É uma área muito difícil, principalmente financeiramente. Você não tem retornos gigantes, né? Porque quando a gente fala de advogados, eu seria como se fosse um advogado popular, né? Porque eu trabalho com demandas que são muitas vezes coletivas, que a gente chama de tutelas coletivas. Isso, que tava no seu... Porque a gente não defende só um indivíduo. Normalmente alguém entra na sua casa e vai falar, invadiu minha casa. Você vai chamar a polícia, você vai chamar um advogado, vai fazer uma reintegração de posse, vai tirar aquela pessoa porque aquela é a sua propriedade. Quando isso é de uma forma coletiva, que pode ser de 2 a 20 mil pessoas, aí você tem uma formação em direitos humanos com uma escolha mais penosa da vida, digamos assim. Por que eu digo penosa? Porque você tratar com um cliente já é difícil. Você tratar com uma comunidade, muitas vezes carente, sabe? Total. Ou com um grupo mesmo, pessoas que sofreram perseguição religiosa, sejam evangélicos, sejam cristãos, né? Sejam pessoas de matriz africana, todos, e esse que é o problema É bizarro isso. Deixa cada um adorar seu Deus. Qual o problema? Cada um fazer a sua história, né? Mas o mundo hoje é um mundo em ebulição, assim, né? Então. A gente fala, tudo em vários lugares você tem essas narrativas e essas realidades, que é aquilo que o pessoal fala, poxa, na Nicarágua estão perseguindo cristãos. E estão mesmo. Sim. E aí você chega aqui, no Brasil, o que você está fazendo? Está se perseguindo matriz africana, né? Religiões de Que matriz eu amo, africana. que é a coisa mais Então, maravilhosa do mundo. Mas você começa numa coisa que, assim, os direitos humanos estão ali para todos e tentar criar uma relação de igualdade mesmo, né? Entre os povos do mundo. A verdade é essa. Desculpa. E a militância nessa área não é simples, porque como eu falo, se eu vou conversar numa comunidade, eu vou conversar com 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, 5 às vezes não vão entender o que eu estou falando, 5 vão entender o contrário do que eu falei, e 10 vão entender, mas vão achar o que elas acham que eu falei, e não exatamente o que eu falei. Isso é a Então, internet também, viu, gente? Isso é
Então, se alguém tiver alguma dúvida, antes de criticar qualquer coisa, pergunte pra gente Mas nos comentários. sabendo até de toda essa dificuldade, de tudo isso que envolve os direitos humanos, por que você escolheu essa área? Eu acho que é uma questão de vocação na fé das pessoas. Eu não tenho muitas tatuagens e nem muitos ídolos assim, mas eu tenho uma tatuagem única aqui que está escrito de esperança em esperança. Essa frase é de uma pessoa que foi cardeal de São Paulo, que é Dom Paulo Evaristo Arnes. Não sei se vocês já ouviram falar dele, Sim, conheceram. já. Ele trabalhou contra a tortura, ele trabalhou com preceitos cristãos, né? Para você ter a igualdade das pessoas. Isso eu acho que está muito intrínseco na minha pessoa, de acreditar mesmo. Acho que o que me motiva e o que me levou para esse lugar é essa motivação dioturna. Agora, pensando como você me fez a pergunta, eu acho que uma das pessoas que mais me motivou foi o meu próprio pai. Que Eu fui massa. criado pela minha mãe, que era médica, e meu pai, que é arquiteto urbanista. E meu pai sempre foi um pai não presente. Meu pai é totalmente ausente, ele é praticamente um amigo, mas ao mesmo tempo, quando eu era Por criança. porcentagem, a maioria deles. Por porcentagem, infelizmente sim. Infelizmente, Mas sim. tem os privilégios, pelo menos conhecer o meu pai, ter o nome dele no Sim. registro, né? É aquela coisa que eu falo, aí também entra a questão do privilégio branco, mas depois a gente volta para isso. E ele me motivou muito, porque como ele era uma pessoa que fazia arquitetura em comunidade carente, numa época de São Paulo e Brasil, que não eram tantas pessoas, você tinha essa vocação para quê? Para urbanizar as áreas. E urbanizar, quando a gente fala, vocês sabem o que é urbanizar? Urbanizar, não vou falar. Fala, o que Eu não que é? vou explicar errado, Eu tenho quero certeza. saber. Bora. Que urbanizar é quando a gente está aqui. Se você tem uma rua que tem o calçamento, tem ali a pavimentação, tem o nome da rua, né, que é o logradouro, você passa o caminhão de lixo, tem a água encanada, luz. tem a Então luz. você está urbanizando aquela, Isso, você aquela está região. urbanizando. E meu pai fazia exatamente esse processo, que é você urbanizar comunidades, urbanizar áreas. Que bom. E em determinado momento, eu era criança, e a gente viajou e a gente estava voltando na estrada e uma favela que ficou famosa até por conta de uma violência policial, a favela da Naval, em Diadema, estava pegando fogo. E a gente estava viajando num Fusca, com uma ex-companheira dele, né, uma namorada dele, e que inclusive é a mãe do meu meio-irmão, que é a Fatinha. Quantos anos você Gente, tinha? Eu era bem criança, eu acho que eu tinha 12 anos. Tá. E olha como marcou. E não, aquilo realmente mudou muito minha vida. Total. Vocês me perguntando por que disso, eu penso assim, foi o momento que ele pegou o carro, nunca tinha visto meu pai chorar. Eu era daquela ideia de que, nossa, homem não chora. Meu pai entrou em prantos de desespero e ele não pegou o carro e foi embora. Não, ele pegou o carro e foi para aquela comunidade. E quando a gente entrou ali, acho que aquilo para mim foi bem marcante, assim. Porque ele foi Inclusive- defender, foi tentar salvar, fazer alguma coisa, Ele né? foi buscar as pessoas ali, Sim. então ele falava, cadê a Dona Maria, não sei o quê. Inclusive isso aqui até acho que me deu um gatilho, porque eu nunca tinha tratado dessa parte, viu? Essa pergunta me deixou até Eu emotivo. fiquei emocionada também. Me Porque- deixou emotivo, eu nunca mas- tinha pensado. Mas então, é por isso, porque Como isso você pra passa mim... na frente e não faz nada. Não, e isso pra mim explica totalmente uma pessoa que vai por um caminho escolher uma carreira como você, porque, cara, não é fácil. Eu tenho Não é certeza uma que carreira fácil. E Não isso é explica fácil. muita coisa. Inclusive, eu queria, até para complementar o que você falou, como você falou, né? Ele veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois de tanto extermínio, tantas coisas com gente, por serem gentes, né? Por serem qualquer coisa, digo qualquer coisa, seja homem, mulher, homossexual, preto, judeu, enfim, todo mundo ali foi exterminado demais. E em 1948, se eu estiver errado, você também me corrige, eu adoro falar essa frase, que surgiu mais ou menos os direitos humanos, que ele é uma coisa mundial, sem discriminação, enfim. Tem coisa que eu te juro por Deus, eu acho os direitos humanos a coisa mais linda do mundo. Porém, temos coisas, eu preciso te perguntar essa Tem parte mais algumas- forte. alguns casos... Tem umas ressalvas pra mim que me incomodam um pouco e eu preciso entender ela. Justamente por eu ser emotiva e eu levo pro pessoal, sim. Porque eu gosto das pessoas, eu gosto de todo mundo. O que eu brinco, não me importa se você é pequeno, grande, magro, gordo, preto, branco, amarelo, indígena, não me importa. Me importa seu caráter. Se você for uma boa pessoa, você vai ganhar meu coração. Se for uma má pessoa, pau no teu cu. Então, tipo assim, um cara foi lá, fez merda pra caralho na vida. Eu sei que é direitos humanos. Fez merda, tal, estuprou criança. Tá preso ali, tá comendo, tá quentinho na porra da cela dele. Aí tem uma mãezinha que tá lá na favela, na comunidade, com 5 crianças, sem ter o que comer,
dormindo na umidade, na humildade, ótimo, na umidade, passando um puta frio, um puta perrengue. A gente não podia trocar, vou ser cruel, tá? Eu vou ser cruel, essa é a palavra minha. Pegar esse cara, com todos os direitos humanos que ele tem, prende ele numa árvore, dá de comer pra ele, mas deixa ele no lugar dela e deixa ela no quentinho. A sua pergunta é uma pergunta muito boa e é muito complexa de responder. Porque a primeira coisa teria que fazer uma pergunta para vocês também. Vocês entendem o que é o direito? Cara, o direito é o direito, né? O nome já, Então, o nome mas- já diz. Você tem um direito e o direito é seu, sendo estuprador ou sendo do Hamas que decapitou 40 crianças, 40 bebês. Tá bom, o direito é teu. E o direito dela? Por que ela tá lá? Não, mas explica. Ai, eu fico nervosa. Calma, Olha eu. vamos lá. Tadinho. O que é o Pode ir lá. direito? O direito é uma ciência que estuda a relação, uma ciência humana aplicada, né? Uma ciência humana aplicada que estuda as relações das pessoas. Direito não é justiça. Sim. Quando você está me falando de uma relação dessa, você está se sentindo mal por causa de uma injustiça. O direito, ele não abarca isso. O direito, ele busca... Mas não deveria? Então, ele deveria. Alguns falam que o direito é a ciência do dever ser, Sim. que é igual um texto religioso, não matarás. Isso quer dizer que ninguém vai matar? Não. Quer dizer que não houve Sodoma e Gomorra? Que não... Não, de Então, jeito nenhum. exato. O que acontece? No direito, existe inclusive até o direito de matar. Que é quando a gente fala, agora mesmo, a gente tem a situação de Gaza e Israel. Sim. Se eu viro para vocês e falar assim, eu defendo os direitos humanos. Você vai falar, mas de quem? Dos israelenses ou dos palestinos? Eu vou virar e falar, não, eu defendo o direito internacional humanitário. Aí você vai falar, o que é isso? É exatamente as regras da guerra. E na guerra fala assim, você pode matar o seu inimigo, desde que ele seja um soldado igual você não pode torturar, você não pode Mas sequestrar. isso chega... E- Eu juro por Deus que eu entendo, mas ele é cruel, não é? Ele não chega a ser cruel? Ele é cruel, mas o ser humano é cruel. É que a gente esquece gente essa é ser parte. humano, né? É porque a gente, eu costumo falar, inclusive, porque eu trabalho muito com os jovens, que são estagiários, né? Que estão chegando na faculdade agora. O mundo não nasceu no dia que a gente nasceu. O mundo Pelo está contrário. vindo num avanço. Ou não avanço. Vai depender Sim. da sua forma de vê-lo, né? Sobre os direitos humanos, existe uma outra questão. Você normalmente... Se acontecer hoje, chegar alguém aqui, eu tô andando de moto, vem e me assalta. Tá. Se eu tiver uma arma, provavelmente eu vou fazer justiça, pra mim, no meu conceito, com as minhas próprias mãos. E eu vou matar aquela pessoa. Certo. Eu vou Esse é um falar. exemplo maravilhoso. Só que aí a gente entra numa discussão. A vida humana vale uma moto? Não. Não sei se vale. Não sei. Não sei o valor da sua moto, não sei o valor daquela vida. São muitas Porque aí- questões para Tá vendo? estudar, São para Isso que entrar a gente nisso. responde errado, São às as vezes. discussões que vão falar, poxa, a pele negra é a mais barata do mercado. Nossa, que ódio Porque disso. as mulheres negras, historicamente, são as mais exploradas e que não tiveram acesso e oportunidades. Existe uma condição que os dentes da frente são separados. Sim. E essa condição em um país da África específico é visto como belo. Então você vê assim, esses conceitos são conceitos produzidos. Quando eu estudo privilégios brancos, eu vou estudando a estrutura do que os privilégios são feitos e como que eles levam para a gente ter os conceitos que temos hoje. Então, do certo e do errado, do belo e do feio. Isso é meio que imposto e direcionado. Isso não é meio cultural também? Tipo, cada lugar, tipo assim, tem lugar lá, não sei aonde, que a mulher mais nariguda, mais não sei o quê, é belíssima. Tem lugar que a mulher não sei o quê, é mais bonita. Tem lugar que não sei o quê, que é mais bonita. Então, é um mas, pouco cultural mas também, a não? cultura é a natureza adquirida. Sim, Então você adquiriu aquilo de algum lugar. total. Inclusive, verdade. você vê a questão da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, as mulheres começaram... É um dos países hoje que tem maior número de inserções cirúrgicas plásticas, porque elas tentam ocidentalizar os olhos delas. Mano. Então, deixar os olhos maiores assim, Tá. tirar essa parte. E aí você pensa assim... E aqui a gente põe botox pra ficar puxado igual ela. Mas aí você pensa, por que isso? Talvez por causa do dorama. Então existe ali Sim. uma troca cultural trocada. Mas aí entra naquela outra questão. E aquela tribo na África, que é milenar,
e vai e tem essa questão de cortar o clítoris. Quando a gente fala dos direitos humanos, os direitos humanos não tá ali para falar assim, poxa, isso é certo ou isso é errado. Os direitos humanos tá ali para falar assim, essas pessoas têm que ser defendidas. Isso machuca. Elas você têm... está tirando Exato. um Se direito dela aquilo- de sentir um prazer. de sentir um prazer. E aí sim você vai ter a discussão. E quando eu coloco direitos humanos nesses exemplos que eu falei da moto, eu não me colocaria, o direito não é uma ciência para a justiça simplesmente. Entendi. Ele é o seguinte, ele é como a gente se organiza. Então, Tá. inclusive, por isso que não temos mais, na evolução do direito, a gente estuda na faculdade, que é assim, em Roma, né, na Grécia Antiga, se acontecesse um roubo ou acontecesse alguma coisa, eu chamava as pessoas que estavam ali na minha volta, não tinha juiz, não tinha poder judiciário, né, constituído, chamava as pessoas ali, os cidadãos que estavam à minha volta, e falava, essa pessoa me roubou. E se decidia aquilo naquele momento. Iam E as fazer uma pessoas votação. faziam uma votação e falavam, não, você Sei lá, tá vou certo, cortar você tá a errado, eu mão. vi, não sei o que, Tá. aplicavam a pena e pronto. Só que o que acontecia nisso? Você podia ter igual o Júlio César lá com Brutus, entendeu? O filho dele vai e mata ele. O direito evoluiu para ser terceirizado por pessoas que não te conhecem. Então o juiz não tem que te conhecer. Ele tem que ver o seu caso concreto e ele sim vai julgar. Por isso que ele vai falar assim, opa, peraí, esse cara aqui saiu da casa dele, pegou uma outra moto, pegou um comparsa, pegou uma arma, chegou ali naquele rapaz que estava com a moto, deu uma voz de assalto para ele, ele reagiu, tomou 2 tiros. Peraí, qual que é a pena que essa pessoa vai tomar? Não é o meu pai ir lá depois que eu tô no chão sangrando e matar aquela pessoa. Sim. É porque existe o quê? Essa dosimetria das coisas e das sensações, que a gente não consegue quando estamos por grande emoção. É o que eu ia falar. Tipo, eu fui assaltada aqui em São Paulo, quebraram meu vidro, levei 2 pontos, tal. A sensação que eu tive naquele momento, eu nunca tinha sentido isso, juro por Deus. Eu nunca tinha sentido vontade de, juro, matar alguém. Eu queria matar ele. E por um momento, eu desci do carro toda ensanguentada e fui pedir ajuda. Ninguém me ajudou, nem olhou pra mim. Tipo, foda-se. E naquele momento eu queria matar o cara. Eu falei, cara, mas essa pessoa não sou eu. Eu jamais mataria alguém. Sim. Mas naquele momento, talvez se ele tivesse tropeçado, eu acho que a minha consciência ia me brecar em algum momento. Mas eu dar um chute, fazer alguma coisa e tal. Mas eu não sei como que ele saiu dali. É a droga, é a história, é a função, é a sociedade, é a falta de teto, é a falta de educação, para ele chegar a fazer isso em mim, que ele não me conhece, e me Sim, tem machucar. toda uma história. Exato. Mas é isso, eu acho que assim, o fato de você ter falado aqui pra gente que direitos humanos nada tem a ver com justiça, fala muita coisa. Fala muita coisa. Porque a gente briga Porque por é isso, justiça. exatamente. Porque, É o tipo que a gente assim, a gente não sabe o por trás do cara que chegou a fazer tudo que ele fez. Tem toda uma história por trás, tem toda uma situação por trás, que se a gente for pensar bem, tem muita coisa que a gente precisa resolver. Por que o cara rouba hoje em dia, né? Qual que é a necessidade dele, né? Tipo, então tem muita coisa pra se Eu falar. posso falar Mas que tem eu vou falar uma safadeiro, coisa, tipo, eu estuprador pra mim. eu Estuprador que estuprou uma criança. Peraí. Ai, tem um ódio dele. Fala, Eu Vitor. trabalho com direitos humanos há muito tempo e acho que aqui até vocês estão me dando uma oportunidade muito boa de falar em defesa de quem trabalha com direitos humanos. A gente sabe Sim, por muito favor. bem que existem Imagina, pessoas vocês- que são Desculpa. oportunistas. São Total. pessoas que não são todas que são coitadinhas. Sim. Da mesma forma que não é todo policial da corporação que é violento e vai lá e vai matar uma pessoa. Exato. Então, assim, Como nem todo bandido é cuzão, filho da puta. Exato. Né? Isso o caso de roubar, tal, fome, diferença social, entre tantas outras coisas. Juro, o que na minha cabeça nunca vai entrar é tipo, Hamas, terrorista, decapitar criança, estuprador. Não. eu vou trazer uma coisa pra você. Você tem ali um Batman, né? É. Atrás de você, um bonequinho do Batman ali, de uniforme. O Batman e o Coringa, ainda que eles sejam um desenho, eles são a analogia perfeita do que se acontece na sociedade. Certo. O Coringa, no último filme dele, ele foi, na minha visão, tá? O do João Esquartejado Fênix. de certa forma. Exatamente. Porque o Coringa não é um coitadinho social.
Não. O Coringa, ele nunca teve uma razão de existir. O Coringa é simplesmente... Joaquim Fênix, falei errado. Joaquim Fênix. O Coringa é simplesmente um personagem que quer o caos. Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir pela simples diversão disso. Que a gente vai chamar de sociopata, psicopata. E existem Certo. isso nas nossas sociedades. Total. E essas pessoas estão entre nós. E aí a gente Demais. tem O essa nosso lado, problemática. convivendo com a gente, que às vezes a gente nem sabe direito isso. Exatamente. Só que elas não são a base para a Sim. sociedade se manter. E por isso os direitos humanos é posto para quê? Para defender a todos. Sim, E sem discriminação. nas suas sem necessidades hierarquia, básicas. né? Exatamente. Mas você, nessa área, conta pra gente do que já aconteceu com você, de coisas, tipo assim, fortes, de perseguição, de repente se ouve. Porque é complicado Porque você trabalhar defendeu alguém, nessa te área. perseguiram, tipo isso. É, de... Ó, gente, eu já fui numa comunidade, É, que eu atendo comunidades, é uma questão de reintegração de posse. tá. Reintegração de posse é quando essa comunidade ocupa, né? Pelos movimentos de moradia, o pessoal mais progressista vai falar ocupação. A galera que é mais, como que eu posso falar? Eu não queria falar a palavra... Não, eu queria falar conservador, É, isso mas que eu não ia é falar, bem o mas não é um conservador, que é um conservadorismo. conservadorismo mais extremista também, Certo. sabe? Esse conservadorismo extremista, ele vai chamar de invasão. Eu tô num prisma que eu chamo de invasão, mas eu consigo entender a lógica, porque hoje o próprio STF já falou que não, isso é uma ocupação. Se você tem ali o terreno e a pessoa adentra ali, você vai chamar a polícia. Certo. Certo? Certo. A polícia pode chegar e tirar as pessoas de uma forma tranquila, ou pode chegar descendo o Tirar cacete. Tirando e tudo mais. Quando a gente Quem pega... decide isso? A polícia ou quem pediu? Então, o É uma nosso pergunta problema... extremamente idiota, O mas... problema hoje social, ao meu ver, lógico, tá, gente? Isso aqui é uma opinião minha pessoal mesmo. É que a gente degringolou completamente. Total. Você acabou de falar um exemplo que você foi assaltada, tava sangrando e ninguém te olhou. É. Nada. Zero. Existem várias pessoas em comunidade que morrem sem também ninguém ver. Exato. Que a pessoa morreu de drogas, essas coisas ficam ali. Nessa Exatamente. comunidade que eu fui, respondendo o que você tinha perguntado, eu cheguei para atender essas pessoas nesse caso de reintegração de posse, e quando eu saí, eu fui assaltado. Só que eu fui assaltado e eu sei que eu fui assaltado por pessoas que moram ali na comunidade. Exato. Então eu cheguei e fui falar com as pessoas que estavam acima ali daquele comando, daquela forma, e falei, eu fui assaltado, eu tô vindo aqui ajudar Como vocês. não todo sei o quê. mundo faria, com conhecimento. Deu meia óbvio. hora. Mas tem aquela coisa, não é daqui, não é daqui. Eu falei, gente, eu preciso das coisas, porque as informações, celular, Estão todas estão lá. Eu preciso, eu não sei o que vocês vão fazer, mas assim, acabei de vir aqui, perdi meu tempo, não sei Eu o tô quê. vindo ajudar E- vocês, né? Exatamente. E aí foi que se chegou a um consenso, deu uma meia hora, me trouxeram as coisas de volta. Eu não chamei a polícia, não fiz um boletim de ocorrência. Te Aquela... de volta. mas não é, mas o certo seria eu chamar a polícia também, ou Óbvio. fazer um boletim Eu falei de de você ocorrência. de ótimo, assim, mas óbvio que sim. O que acontece são assim, toda hora quem trabalha com direitos humanos está sob risco, que é ainda mais no Brasil. Porque nem a polícia, nem o bandido gostam da gente, que é uma coisa que as pessoas esquecem. Mas a verdade Mas é os essa. direitos humanos não defendem desde a polícia até o bandido? Deveriam gostar. Mas eles... existe mas são essa opiniões, confusão, é uma existe opinião- a confusão. Eu lembro, você Então, sabe, existe a vou falar de confusão um entender vídeo. o que é isso, Vou falar né? de um vídeo bem polêmico, né? Que todo mundo. Muita gente conheceu, Certo. viu esse vídeo, que é o do Bolsonaro, não falando de política, tá? Mas é desse vídeo em específico que é do Bolsonaro discutindo com uma advogada dos direitos humanos que ela estava defendendo um cara que acho que era um estuprador. Você lembra desse vídeo? Maria do Rosário. Então, Maria do Rosário, Ela era uma sim. deputada também, os Ah, dois eram deputados. Isso. E aí, tipo isso, porque quando você fala de direitos humanos, esse vídeo ele vem muito na cabeça, porque, tipo assim, ela tava defendendo porque, independente do cara ter, sei lá, esquartejado, estuprado, ele tem os direitos dele. Pela história. Desculpa, eu confundi. Eu achei que era uma briga que ele teve, que ele falou, você não deve nem ser estuprado. Isso, também. que Porque ele- ele envolveu Sim. outras situações. Mas, assim, a indignação, tipo, das pessoas é porque, tipo assim, ela não pode defender uma pessoa que
cometeu um crime tão hediondo assim. Eu acho que ela pode defender os direitos humanos, não a A Gabizinha pessoa. foi lá e matou 3 crianças porque ela quis, porque é doente, porque sei lá o que for. Acho que falar doente pra mim é uma desculpa muito grande, pra mim, Gabi. Tipo, eu não vou defender a Gabi por ter feito isso, eu vou defender os direitos humanos que ela tem sobre essa história que ela causou, sei lá. É que o direito, de certa forma, ele é sempre coletivo. Essas complexidades que acho que são difíceis de permear a É muito sociedade. difícil da gente Porque colocar. quando você pensa o seguinte, se eu faço mal para uma pessoa daquela sociedade, se eu vou. É que a gente já perdeu os parâmetros, tá bom? Porque o brasileiro perdeu os parâmetros. Sim, eu tô falando Mas por se pura eu chegar- brutalidade mesmo. Se eu Pura chegar na brutalidade. Suíça, pegar uma arma, der um tiro num suíço, a Suíça inteira vai virar e falar, opa, o que tá acontecendo? Se você for para um lugar que os índices de criminalidade, de mortalidade são baixos, aquilo ainda choca as pessoas. Sim. Porque a vida tem um valor muito alto. Quando a gente fala dessa questão de estupro, essas coisas a gente está fazendo um recorte no Brasil hoje, e infelizmente existe essa polarização, e é uma coisa que eu costumo falar. Diante mesmo da polarização, os direitos humanos seriam uma cola. Porque ele tem como fazer as pazes entre as pessoas. A gente não está ali para falar eles contra nós, sabe? Ou nós contra eles. É uma questão de estamos juntos daqui. Até porque quem tá contra você, ele tem o mesmo direito humano do que qualquer pessoa. Exato, os direitos humanos são de todos, são Exato. dos humanos. Então, quem tá contra você, tá sendo contra ele mesmo. Mas muitas vezes o que acontece? Você só começa a olhar isso. Eu acho que hoje a sociedade ela tá num grau de estresse, que é o que você falou, eu teria matado o cara lá também. Todo mundo tá assim. Isso é um projeto, porque você não tem mais sensação de segurança, que é o que eu falo. Se você Zero. quer discutir privatização da Sabesp, vamos privatizar a água. Tudo bem, vamos privatizar a água então. Mas espera aí, qual que é o conceito das privatizações muitas vezes? É a eficiência do Estado. O Estado não funciona. Espera aí, se o Estado não funciona, então vamos sentar aqui e vamos conversar sobre privatização das forças de segurança? Não, mas não pode porque aí você desestrutura o próprio Estado. Vão ser milícias e grupos um degladiando contra o outro. Não é a mesma coisa? Por isso- Mas é o que a gente já vive, exato. Então quem tá na rua, quem tá no dia a dia, já fala, peraí, mas como assim? Porque ali é o PCC, ali é o Comando Vermelho, ali é a milícia. A gente chegou num grau de estresse que é aquilo, o irmão da Sâmia Bonfim foi morto numa praia na Barra, tomando chopp com os amigos médicos. Cara, amigos dos meus amigos. Caraca, velho, no Rio de Janeiro, juro. Puta que pariu. Enfim. Não, a coisa tá tão... Eu tenho familiares no Rio de Janeiro e me contaram, inclusive, meu que irmão mora lá. tá tendo... A pessoa degola a outra, sabe? Tipo, tira a cabeça do outro. E nesse falo caso assim, mataram errado, né? Foi a milícia que matou e mataram os médicos errados. é Pelo o que eu se sei, né? Não diz, sei. é o que se diz. Eu não vou entrar nessa discussão assim, Sim. porque o que acontece é assim, fogo é também cruzado. não sou Tá? O entendedora fogo é disso. cruzado. Então, uma pessoa que é bolsonarista e fala, o petista tem que morrer, o petista fala, não, o bolsonarista tem que morrer. Posso ser bem sincero, porque a gente viu isso na última eleição, todo mundo morreu. Exato. Foi todo mundo morrendo. Exatamente. Ninguém... Caraca. Como é que você deseja a morte? Cara. Porque é muito pesado isso. É você desejar a morte e finalizar o outro. Exato. E aí que eu falei, direitos É aí humanos que fala, entra. peraí, não vamos matar ninguém. Exatamente. Vamos conversar. Exatamente. Não vamos ser a favor de pena de morte. Exatamente. Porque hoje a caneta e você, se você for aquele, esqueci o nome da pessoa que mata, o carrasco. Sim. Hoje você pode ser o carrasco. Mas e se amanhã Você for a vítima? você for a vítima? Então, Exato. digo assim, a Exatamente. sociedade, ela avançou de uma forma que precisa ser discutido essas coisas em Também outro acho. nível, sabe? E falando isso... Tem até um vídeo que eu vi, esses videozinhos do Reels, que o cara fala assim, eu sou a favor da pena de morte. E aí, tipo, o cara começa a citar várias outras situações. Você é a favor da pena de morte, ok, mas você levanta para uma senhora quando tá no ônibus ali, aí entra uma senhora que precisa de um lugar. Não levanto. Mas eu sou a favor da pena de morte. Ele começa a defender a pena de morte, mas ele é um escroto, um cidadão E filho eu da acho- puta. Ele nem sabe, né, o quanto impacta a pena de morte na sociedade para ele ser tão convicto assim em defender a pena de morte. E eu acho que o Porque tem toda uma situação da pessoa que pô, você tá condenando, mas vamos entender ali, né?
O o processo todo, eu de acho. todo, da criminalização, de como chegou ali, etc e tal, pra entender tudo isso. Não pode ser a favor da pena de morte assim, porque bandido bom é bandido morto. Não é assim que funciona. Eu acho que além disso, tipo assim, a pena de morte, ela tem muitas coisas em volta dela. Primeiro, que a nossa justiça, até julgar se realmente é criminoso ou não, foi ele que fez ou não, de repente matou o cara, caralho, era inocente, puta que fudeu, fizemos merda. Então, eu acho que a pena de morte, ela tem que ter uma sociedade extremamente estruturada para existir isso. Primeiro que eu não acho que ninguém é Deus pra fazer isso, mas de verdade, do fundo do meu coração, um cara que decapita 40 crianças, pau no cu, tem que ser pisoteado por elefante, cara, que os direitos humanos dele fiquem dentro do cu do elefante dele, desculpa. Mas essa discussão... Mas isso não é polêmico, isso? Mas É essa polêmico, discussão, ela ó, não vai terminar nunca. Mas essa discussão, sei lá, Estados Unidos da América, eles têm estados que têm pena de morte. Tá, e os Eu Estados digo Unidos assim, agora o- tá colocando o estuprador como doente. Tipo, ele vai tomar o remédio. Cara, Então, tá doente? Se tranca num quarto, A, fica dis- ali. a discussão pode ser feita de forma sincera. O nosso único problema no Brasil é que a gente não está mais discutindo. A gente As tá- pessoas, elas ficam dentro das bolhas dela, Exato. Formado escutando grupos, e É falando isso que só eu o que acho, elas querem. eu acho E eu só fico julgando, muito e brava Só com julgando. isso. Então, sei lá, eu tenho amigos, por exemplo, que são bolsonaristas, eu dialogo muito bem dos dois lados. E essas pessoas Eu também. têm arma. Só que eu viro e falo assim, cara, você teve um filho, você vai ficar andando com arma no carro? Não tem problema, não sei o quê, porque eu me protejo. Eu falei, tá bom, espero que nunca aconteça nada. Só que uma coisa que ele nunca entendeu não adianta você só ter arma. Você tem disposição para usar arma? Se você acha que você vai estar em vantagem Você de tem uma uma saúde pessoa, mental você acha total que pra você vai isso? ter em vantagem de uma pessoa que vai vir te fazer o mal? Às vezes essa arma pode ser muito mais cara para você do que você pensa. Você Total. realmente quer ter essa arma? Esse E aí, emocional. Aí esse mesmo amigo vai para Londres e fala, poxa, aqui é tão legal, é seguro, não sei o quê. Eu perguntei, a polícia daí usa arma? Porque eu sei que não. A polícia não usa arma. A autoridade não se Perfeito. faz com arma na cintura. Perfeito. A autoridade se faz com posição política. Mas como e ela se coisa que defenderia funciona. por favor, de uma salva de bala pa- de uma... Tá, não, salva de Ninguém palmas. ninguém vai se. Deixa eu te fazer uma Ninguém. pergunta Ó, mesmo. acabamos. Acho que ontem, né? A gente Perfeito, é tá. isso. Não sei a data que vocês vão colocar aqui. Concordo. Mas teve agora de novo, um episódio em Sapopemba, que o pai guardava a arma por 20 anos, nunca tinha usado, o filho foi, pegou e matou uma criança na escola em Sapopemba. Aquela Cara, arma bizarro. foi usada para um Fazer- extermínio. Porra. Nos Estados Unidos, que é a nação mais armada do mundo, e eles falam, não, arma é segurança, não sei o quê, de novo, porque isso acontece agora Colégio, frequentemente, o rapaz lá está sendo perseguido agora, porque ele matou 20 pessoas, ou 19 pessoas, ou 18, com rifle, não sei o quê. Então, tem 100 policiais indo atrás desse cara, porque ele simplesmente entrou lá e matou. Arma resolve? Eu digo, se a arma Tá, mas vamos resolvesse, supor, essa o Rio polícia de que- Janeiro, Desculpa. o Rio de Janeiro já estava pacificado. Total. Exatamente. Não, verdade. E hoje eu sinto que é o estado que a gente mais perdeu. Total. É que a minha pergunta, juro, é de pessoa leiga mesmo, que eu não entendo. Uma polícia que não tem arma, ela se defende como de uma galera armada? Tipo, Inteligência. A polícia, ela olha, é louco a gente misturar esses assuntos, sim, hein? eu tô perguntando Mas, ó, vamos justamente pensar por- qual foi o eu erro tô de me Israel. imaginando ali no Qual foi o erro de Israel agora? bombardeio geral total. Eles e- sabiam que eles estão ali encravados com pessoas que não querem o bem deles, querem matar eles, exterminar eles, seja pela Nakba, que eles expulsaram os árabes, seja... Tem toda uma discussão ali, Tipo, eu juro que eu nunca vou geopolítica, entender e isso nenhuma mexe dessas. muito com as pessoas. Mas, assim, o erro de Israel nesse momento foi que eles deslocaram todo o exército para o norte, para a Cisjordânia, e eles deixaram o sul desguarnecido. E a inteligência de Israel sempre foi o exemplo para o mundo na guerra, né? Porque eles caçaram os judeus, caçaram os nazistas que mataram os judeus. Sim. E aí, beleza, teve esse erro. A solução é a inteligência. Porque quando você tem uma polícia civil que funciona bem, que é bem remunerada, que é bem paga, para ela também não ter que se corromper, você vai falar assim, mesmo um juiz, as pessoas... Difícil chegar. Porque você não mexer com o sentimento de alguém que perdeu a família toda exterminada, não sei o quê, e você não usar esse seu sentimento. É muito difícil. Por isso que é difícil achar esse equilíbrio, Mas, né? vem- mas vem- existe um instituto no direito que chama perdão judicial.
Sabe um caso que provavelmente eu não cheguei a acompanhar, mas isso deve ter sido aplicado? É aquele pai que estava vendendo bala com o filho no farol e o motorista do Uber matou atropelou ele, o filho, matou o filho dele e ele matou o motorista. Aquilo é sobre forte emoção. Direitos humanos não vai conseguir se aplicar ali, porque ele estava ali na situação, imagina, o pai vê o filho falecer, que trabalha com ele todo dia. Direitos humanos não está naquele momento. Mas o cara matou de propósito? Ele matou de... Não, ele estava bêbado, O ele motorista, estava de forma... Foi Tava uma bêbado, forma... tá. Mas isso também não... Isso aí seria um É. agravante. Se ele tivesse matado sem querer ou por querer, assim, o que aconteceu ali se fez Forte e se emoção. pagou, entendeu? Sim. Mas a verdade é que E a assim... forte emoção é uma atenuante. O cara viu o filho dele sendo morto. Por ali. isso que eu falei, existe essa perdão Tá. judicial. Provavelmente o juiz daquele caso falou assim, olha, eu vou perdoar ele. Ele tá condenado, ele cometeu um homicídio, Sim. ele não podia, mas eu perdoo. Sim. Porque o que aconteceu foi muito forte. Isso acontece normalmente com a mulher que quando tá tendo filho e ela mata a criança. O pospério. O pospérico, que ela fica nervosa e fala, opa, peraí. Então, isso que eu tô falando, os direitos humanos e a sociedade e os direitos são muito complexos, Foda. porque você tem que pensar, peraí, eu mesmo sou generalista. Então, quando eu falo isso para as pessoas, elas falam, mas o que você pensa? Eu tenho que pensar sobre aborto, eu tenho que pensar sobre o crime no pospério, eu tenho que pensar sobre a questão na TPM. da violência contra criança e adolescente. Então, tem a criança, tá lá, Cara, é muito complexo. A gente ficaria aqui 17 tá em horas. situação de rua, é bem Juro por Deus. complexo. Mas é muito louco Cara, ó, tudo. É Juro por muito Deus, louco A gente vai falar ter que sobre fazer, isso. tipo, capítulo 2, 3, 4, Porque 5, a gente 6. tá Eu preciso falando... começar a brincadeira pra desculpa, gente... Não, mas é aí tua. que tá, Vitor. A gente tá André, falando... A gente quero tá vir. falando... Eu também quero, André. A gente tá falando De coisas muito sérias e muito de coisas legais. muito sérias, mas que flui aqui 3 Cara, horas. juro, eu tô olhando ali, eu queria ficar com Porque é você super assim, aqui, ó. importante isso que a gente tá falando Mas a aqui, gente, se você cara. aceitar, a gente vai marcar mais um episódio 2 pra gente continuar esse assunto mais sério. Deixa só pra gente finalizar Ah! antes de entrar nos quadros aqui, pra gente brincar e relaxar. Eu tô relaxada, a gente Eu tá falando de uma também. forma relaxada. É que eu falo Mas que quando assim- eu fico puta, eu cobro Não, ponto. mas... bastante. Mentira, mais ou menos. Mas eu fico brava. Porque, Não com ele, com Vitor, com o mundo. como é que a sua... vamos só falar rápido sobre isso. Você já defendeu algum caso muito pesado? Tipo, estuprou, esquartejou e lá? Eu não trabalho com demandas individuais. Certo. Essa parte que vocês estão falando do criminal, Tá. eu não faço. Entendi. O porque que eu a mulher não vai trabalho tocar é com nisso, né? demandas de tutela coletiva, que a gente chama que são demandas de alta complexidade. Certo. Então, o que eu fiz, por exemplo, num trabalho na Comissão da Memória e da Verdade da cidade de São Paulo, foi ajudar a localizar restos de pessoas que foram perseguidas pela ditadura. Caraca, Então, são Caralho. pessoas foda. que elas não tiveram direito à despedida da família. E é o Nossa Estado Senhora. que mata elas. Aí as pessoas vão falar, poxa, mas isso aí era bandido, era terrorista. O problema é, o Estado não foi feito para perseguir os seus nacionais. Quando a gente vê esse escândalo que deu agora, que eu tive que explicar, o pessoal do Bolsonaro usou uma ferramenta para investigar não sei quem, podia, não podia. Gente, a gente não é inimigo. Se a gente é patriota, de fato, um é amigo do outro. E na democracia vão ter divergências de ideias. Mas eu não quero te matar, eu não quero te destruir, eu não quero te danificar. Eu só acho que o caminho para um Brasil melhor é diferente do seu. Total. E aí você tem que entender Independente que a de- democracia é isso. Não é no Exato. grito que você ganha. É no Independente- debate. Independente de quem tá acima da gente como presidente, seja homem, mulher, seja quem for, a gente tem que torcer por um Brasil melhor, né? Exato, mas a gente vai perdendo a capacidade, porque como a gente está se colocando em bolhas e a gente não escuta mais o outro lado, e a gente passa semanas só escutando o que a gente quer e falando, isso mesmo, e concordando, isso vai emburrecendo a gente um pouco. Total. Porque Obrigada, né? o debate, e aí Ele é isso, importante, né? ele é essencial. É o que acontece na academia. Quando fala, por que você estuda? Fala, eu estudo porque aí eu consigo ler uma pessoa, ver uma opinião que eu não Óbvio. concordo. Exato. Como assim? É que eu discordo. Eu Eu vou lá posso e ler. discordar, Nossa, mas isso eu vou aqui é- estudar. Exato. Ó, uma coisa antes da gente entrar na brincadeira, eu que não é nenhuma adorei pergunta, falar eu sobre também. tudo isso. Antes da Caralho, gente que entrar- Mas só pra foda. perguntar, se alguém tiver... Eu vi que em 2020 tivemos o maior fluxo de denúncias, mais de 1.000 denúncias sobre direitos humanos no Brasil.
Se alguém precisar fazer alguma coisa, precisar de ajuda, precisar denunciar, é Disque 100 e Disque 180, é isso? Disque 100. O Disque Disque 180 é o... Esqueci como fala, mas é a denúncia que vai para a polícia dos estados, né? Tá, e que o é a Disque denúncia 100? anônima, desculpa. Tá. O 180 é se você viu algum crime e você não quer se identificar. Tá. E aí você Mas faz porque eu aquilo. posso querer ajudar alguém e Se falar, você- cara, eu tô com medo, mas eu vou denunciar aqui. Isso, se você Ok. vê uma violação de direitos humanos, aí que é o que seria o seguinte: imagina um monte de gente na rua dormindo, passa alguém e joga um molotov lá Meu e Deus, bota pelo fogo amor de nas Deus, vai tomar no pessoas. cu. É o que acontece muitas Tá. vezes. Sim. Essa Aí eu posso pessoa, digitar aí você 100. digita o 100, exato. Tá. Você sabe que é Perfeito. legal que quando a gente conversou, porque eu conheço o Vitor, conheci o Vitor, a gente foi num festival junto, enfim, a gente se conheceu nesse festival. E quando eu falei, Vitor, eu queria muito que você fosse no podcast pra gente bater um papo, ele falou assim, mas você sabe que direitos humanos não é bem visto, né? Eu falei assim, E aí que mas tá. a gente tem muita Ele- coisa pra falar Mas sobre olha que isso. louco, ele não é bem visto, mas tem que ser, porque é direitos Exato. humanos, porra. Não concordo com o Hamas cortando a cabeça. Meu cu, Não, mas direitos é, humanos. cara, caralho. se É eu teu tenho direito, dele, meu, de todo. dele, Tá. dela. Então Vamos vamos começar lá, a brincadeira? Vitor, vamos beber um pouco, Agora, ó, Vitor? a gente Vamos vai beber? começar a brincadeira. Verdade ou mentira? Roda a Chama o vinheta. primeiro quadro. Vou te explicar esse quadro, que eu acho que você já viu um pouquinho, mas vou te explicar. Gabizinha vai contar uma história rapidamente e eu vou contar uma história. Pode ser verdade, pode ser mentira, Você vai ter que mentira. adivinhar quem tá mentindo. Pode ser duas mentiras, pode ser duas verdades, pode ser uma mentira, o que você verdade. achar. Tá. Você tem que falar quem que você acha do quê? E enquanto a gente fala isso, temos aqui cachaçinha do Eba! Conde, a branquinha maravilhosa. Temos aqui cachaçinha do Conde, envelhecida em carvalho. Quem errar, perdeu, bebeu, tá? Vitor tá feliz, porque não bebe, vai ter que beber aqui. E a gente vai estar. Quem começa contando Vou a história? começar. Sou eu? Vai você, vai. Vou começar, vou tentar ser rápida e breve, porque eu gosto dos detalhes. Eu É, sou porque dessa senão vai pessoa. ficar Vamos lá. 37 minutos. Bom, no meu primeiro casamento, me casei e tal, não sei o que, com o Me irmão, casei. com o irmão dessa menina aqui. E a gente tem uma história muito antiga. E aí me casei com o irmão dela e tal, e a gente foi pra lua de mel na Itália. Fomos lá passar uma lua de mel maravilhosa na Itália e a gente foi pra Roma. Se eu não me engano, a gente estava em Roma. E aí a gente já tinha um roteirinho, que eu sou dessas pessoas que gostam de montar um roteiro e tal, e a gente, um restaurante que a gente não pode deixar de ir. Aí a gente escolheu, tal, fomos até esse restaurante e ele era muito num bairro residencial. Ele era bem longe dos principais pontos turísticos e tal. E tanto que a gente tava lá, era só italiano. E eu acho muito legal isso, porque, porra, era muito É o mais boa. legal de ir, né? Foi o melhor nhoque que eu já comi na minha vida. Eu não vou lembrar o nome do lugar pra indicar, enfim. E quando você tá aí na Itália, pelo menos eu só bebia vinho e comia massa. Bebia vinho e comia massa. E isso na minha barriga dava um revertério, uma caralhada tão gigante. Tá, beleza. A gente foi pra esse restaurante. Do hotel que a gente tava, a gente pegou um ônibus, o ônibus parava num ponto específico, e desse ponto específico a gente caminhou pelo menos uns 20 minutos até o restaurante, porque não tinha ônibus nem nada. Fomos caminhando mesmo, e fomos, beleza, chegamos lá, comemos pra caralho, bebemos vinho pra caralho, maravilhoso. Quando a gente voltou, só um minuto que meu anel caiu. Quando a gente voltou, sei lá, a gente tava numa caminhada, sei lá, tinha uns 20 minutos de caminhada até voltar pro ponto de ônibus. A gente tava, sei lá, uns 10 minutos de caminhada, faltava mais 10 minutos pra chegar no ponto de ônibus, esperar o ônibus e ir pro hotel, minha barriga já... E eu já comecei a suar frio e desesperar, cara. E eu tava de lua de mel. E aí eu olhei pro meu ex e falei assim, fodeu. Né, tá dando muito ruim aqui. Ele falou assim, não, calma, vamos até o ponto de ônibus, rapidinho passa o ônibus, a gente vai pro hotel e... Falei, tá, chegamos até o ponto Não tinha de como ônibus. voltar no restaurante? Desculpa a Então, pergunta. não, ele foi me incentivando, não, calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, vamos até o ponto de ônibus, rapidinho passa o ônibus, tal. Fomos até o ponto de ônibus, andei mais esses 20 minutos aqui suando frio já branca. Mano. E estamos esperando o ônibus, E era uma área totalmente residencial, não tinha um caralho de um comércio em volta, nada. E eu já assim, ó, meu Deus do céu, cadê esse ônibus? E aí, na minha cabeça, eu não sei se é só na minha cabeça de quem tava com uma diarreia prestes a explodir, ou se é na de todo mundo. Eu já calculava... Porra, eu tô no ponto de ônibus. Eu não sei quanto tempo pra passar um ônibus aqui. E tem mais o tempo de trajeto até o hotel.
Da entrada do hotel, da recepção até o meu quarto, Caguei tem nas mais tanto calças. tempo. Eu já tava cagando. Só de parar pra pensar em tudo isso, eu já tava cagando no caralho da calça. De vestido, já tava imaginando escorrendo tudo. E eu assim, ó, fodeu. Eu falava pra ele assim, ó, me ajuda. Eu preciso cagar agora. E não passava ônibus, porra nenhuma, não tinha um comércio. Aí ele falou assim, cara, caga aí. Caga aí. E assim, o ponto de ônibus era numa esquininha. E aí eu falava, mas como? Aí virava a esquininha, era uma rua mais escura, assim. Aí ele, aí, ó, ali tá mais escuro, vai pra lá e faz um cocô lá. Eu falei assim, mas só de pensar na minha cabeça, puta, eu vou cagar no meio da rua, eu tô de calcinha, não tenho de vestido, tenho papel higiênico. Isso já tava me travando. Eu falava, caralho, como é que eu vou fazer isso, pô? Ele, vai lá e caga, agacha e caga. Eu falei, tá bom. Aí eu fui eu virei a esquininha. Ai, tá bom, essa casinha, era uma casinha, era mais escurinha ali. Tinha umas roseiras, uma casa tão bonitinha. Você não cagou na Eu já roseira? fiquei imaginando, pô, é uma velhinha que tem aqui amanhã. E tava de noite. Falei assim, amanhã de manhã a velhinha vai acordar, vai ver uma bosta, né? Enfim, aí eu parei nessa casinha, falei, tá bom. Aí ele ficava olhando pra mim, vai. Eu falei, vira de costa, caralho. Não tem como eu cagar com você me olhando. Aí ele virou de costas. Eu, ai, meu Deus, eu vou ter que cagar. E aí eu agachava e levantava. A hora que eu decidi, passou um carro com um farol gigantesco na minha cara. Eu falei, não é possível. Não. Dei uma cagadinha na calcinha. Levantei. Falei, Mentira. fodeu. Dei uma Gabriela. cagadinha na calcinha. Falei, levantei. E disfarçando assim, segurando muito. Aí o carro passou. A hora que o carro passou, eu abaixei, tirei a calcinha. Sabe aquele emoji de cocô do WhatsApp? Que faz assim? Que faz assim? Foi isso. Tipo um Frozen. Foi isso, assim, ó, parecia puta que pariu, foi grande. Não, ele foi bonito ainda, porque podia ter explodido. né? Aí eu tirei a minha carçola, me limpei, ainda... Mas você limpou como? Pelo amor de Deus, eu preciso saber. Gabriela, olha, não gosto muito de lembrar dessa situação, mas eu peguei a carçola, enrolei assim na mão e dei umas limpadas, ficou muita sujeira. Porque aquele cocô que eu fiz era de banho, de tomar banho. Nem um rolo de papel higiênico não ia dar conta daquilo. Passei, deixei a calcinha, era uma calcinha com coraçãozinhos, vários coraçõezinhos vermelhos. Não Da podia vovó esquecer disso. Mafalda. Aí eu saí, deixei um troço de bosta desse tamanho com uma calcinha cagada do lado vermelha. E fui embora, assim, saí plena, porque, porra, passou aquela sensação. E aí ele veio falar comigo, e aí eu não chega perto de mim, porque pra mim eu tava com bosta até o fio do cabelo. Nem eu sei o que Chegou você o ônibus entrou, a gente entrou, ele começou a rir, eu falei, tá... As pessoas conversando e olhando pra gente rindo, eu falei, eles estão me vendo cagada. Tá muito cagada. Aí eu olhava, mostrava assim, ele, não, calma, não é. Aí no dia seguinte, enfim, fui pro hotel, tomei banho e tal. No dia seguinte ele falou assim, ele foi muito filho da puta, ele, você viu que saiu no jornal? Eu falei, o que ele? Brasileira caga na frente da casa da velhinha e deixa um puta troção de bosta nunca visto pela humanidade. Tipo, será que é humano? Será que é de elefante aquilo? E eu fiquei desesperada, filho da puta, mentira! E essa é a minha história, caguei na Itália. Não fale ainda. O que você acha? A minha vai ser muito mais rápida, porque a vizinha fez uma série, sempre, mas é maravilhosa suas histórias, porque eu amo. Nem eu sei se é verdade ou se é mentira. Vou contar a minha. Bom, eu era jovem, pegava ônibus aqui em São Paulo. Tô no ônibus, sentei naquele banco alto do ônibus. E sentei do lado da janela. Sentou um cara do meu lado, com um saco de laranja enorme. Não sei o que, tá levando laranja, fazer suco. Tinha laranja. Muitas laranjas nele. E o cara ficava assim pra mim. Vira pra mim, porque eu vou te usar, Gabriela. O cara ficava assim pra mim. Bonita. Gostosa. E eu aqui, ó. Caralho, que saco, velho. E o cara aqui. Ei. Bonita, hein? Ei. Falei, caralho, que saco, velho. Aí chegou uma hora, eu não aguentei. Eu falei assim, pô, que saco, né? Que chato, você tá chato. Aí ele falou, chato. E eu tava do lado da janela, no banco alto, janela aberta. Ele puxou a cordinha do ônibus, desceu. Quando ele desceu, tinha mais pessoas para descer, o ônibus permaneceu parado ali. Ele lá fora, não contente, pegou uma laranja do saquinho dele e tacou certeiramente aqui assim, ó. Tuc! Tipo, só fresca! O ônibus inteiro, Bom, levei uma laranjada no ônibus. Essa é a minha história, bem mais curta. Qual que é verdade, qual que é mentira, o que é verdade, o que é mentira? Peraí, as duas podem ser verdade, as duas podem ser mentira. Você que manda. Você que manda. E se você errar, você bebe. Tá, eu acho que as duas são mentira. Gabriela,
Ele se fudeu. A minha é verdade. A minha é verdade. Puta que pariu. Caguei um troção desse tamanho. Cara, eu levei igual uma levada emoji. na cabeça, É que ela velho. falou que não lembrava a cidade, ela falou Roma. Ah, eu não sei se era lembro Roma. mesmo, porque a gente fez algum. Mas a gente movimento. manipula Você vai vocês. beber, Jani, olha. Bebeu Ê! já. Advogado de direitos humanos bebendo cachaça com a gente. Bebeu cachaça. É isso mesmo. Vai, Gabriela, puxa a próxima. Então vai, vamos pro próximo quadro que a gente já estourou nosso tempo. Vamos lá pro nosso próximo quadro. Solta aí, produção, que é... Responde rápido. Responde rápido. Vitor, olha só, Doutor Vitor. O nome já fala tudo, é rápido, a gente vai fazer as perguntas, você tem que responder rápido. Gaguejou, demorou, nananã. Pensou, perdeu. Perdeu, Tipo bebeu, assim, tal. que cor de blusa que eu tô usando? Eu acho que poderia... Você perdeu. Perdeu, Que bebeu. blusa que eu tô usando? Tá, eu vou fazer a primeira pergunta. Concentra aqui. Respondeu. Vai lá, Perguntou, concentrou. respondeu. Só achar... Vamos lá. E aí, bonito? Já recebeu um elogio hoje? Não, ainda não. Não recebeu um elogio? Não. Acabei de chamar de bonito, recebeu sim. Pode tomar. Tem pegadinha no negócio. Opa, Bebe. bebe. Aqui nós é foda. Yeah! Adorei essa. Tá aqui, você manda bem. Vai, Manda bem. você. Deixa eu onde que eu tô. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Tá, recuperou? Bebeu a cachaça aí? Gostou da cachaça, Vitor? É boa? Muito boa. Boa, É né? cachaça do Obrigado. Conte. Respira aí, vamos lá. Próxima pergunta, 3, 2, 1. Por que advogado tem sempre razão? Nunca tem razão, na verdade. Se fudendo. Ele mandou bem. Mandou bem. A Mandou gente bem. Nunca bebe. tem razão. Mas por que nunca tem razão? Porque ninguém nunca sempre tem É razão. verdade. Quem que é a razão? Quem que manda quem que Vai. tem a razão? Já. É metade inteiro? Vamos beber metade Bom. porque a gente vai perdendo. É que a gente só representa o cliente, Aí. na verdade. Quem pode ter razão Mas é ele o regaçou. cliente. É o eu não. cliente. Para deixa eu achar onde É eu tô. verdade. É verdade. Ó, vamos lá, concentra que essa pergunta é longa. Quem tem mais direitos humanos? Uma galinha que é obrigada a chocar ovos em massa ou um cachorro que foi abandonado na rua por uma família rica? Um cachorro que foi abandonado na rua por uma família rica. Perdeu, porque ele não é humano, ele é cachorro, porra. E a galinha também, eu só tinha como perder essa, né? Que bom que eu só respondi a última que eu consegui lembrar, na verdade. Tem Que eu mais falei, direito do que os humanos, mas eu também foda-se. acho. Não, mas a Mas galinha perdeu. que choca ovo em massa, Coitada. porra, coitado Não dessa foi galinha. abandonado também, filho da puta? É verdade. Vai, você agora. Eu adorei essa pergunta. Vamos lá, vou falar rapidamente aqui, o doutor Ah, tá. Vitor. Essa é a que vai. Vai, gente, eu vamos não lá. tô falando doutor, que eu costumo falar que eu não tenho doutorado. Então, Desculpa ô, meus colegas Vitor, advogados então que estiverem me vamos lá, escutando. Vitão. Vão falar que é Não, mas é doutor por excelência, mas eu não faço É que a questão. gente chama de né? doutor bom. porque a gente é Tô feliz. querendo fazer um drama aqui, na verdade, Vitor. Vamos lá. Próxima pergunta. Vitor, o que a lei 14.550/23 determina? Só a minha ideia. Ela existe? Adorei. Solta na tela, produção. Solta, produção. Qual que é essa resposta aí dessa lei Cara, aí que a maravilhosa. gente Vai ter falou que beber aqui? de novo. Porra, meu. Ah, lá vou eu. Cara, a gente achou lá, menino. Pô, vocês pegaram toda a legislação e... Vai lá, Gabriela. Já está em vigor a Lei 14.550/23, que determina a concessão sumária de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir de denúncia de violência apresentada à autoridade policial ou a partir de alegações escritas. Muito boa essa boa, lei, inclusive, muito viu? boa. Viu? Que aí é aquela coisa que a Gabi tinha falado antes. Precisa da lei? Já não deveria Exato. ser. Pois é. Ser É normalizado. óbvio, né? Não é uma coisa óbvia. Né? Então agora eu vou chamar o quadro Dicionário. Solta a vinheta! Eu vou explicar. Ó, vou te explicar o quadro Dicionário. O quadro Dicionário é assim. Também não sabemos, a produção escolhe uma palavra aqui, ó, bufarinha. Cada um de nós vai dar o que acha que é bufarinha. Tá. Não é possível pra mim, minha cabeça vai muito além. Quem chegar mais perto do que é bufarinha, ganha. Quem chegar mais longe, perde. Cara, posso começar? E quem te... Não, eu vou começar. E se você fizer uma definição, é uma coisa meio, tipo, próxima do bonita, né? Próximo ganha dos quem termos for do mais foda. dicionário. Também é legal. Tá. Então, vamos lá, vou começar. Ele vai ganhar, então. Bufarinha é... Bom, Vamos ver. vou começar. Bufarinha, gente, parece que é óbvio por conta do nome, mas eu preciso falar. Bufarinha. Bufarinha é... Olha lá. Bufarinha é o termo utilizado para a pessoa que é celíaca
e come glúten por acidente, né? Porque farinha tem glúten. Então, quando um celíaco ele come alguma coisa que tem farinha branca e ele é celíaco, ele não pode consumir farinha branca. Então, ele solta muitos gases, né? Ele tem muitas flatulências. E aí, a bufarinha é a flatulência específica de um celíaco que ingere farinha branca. É uma bufa de farinha. Eu tô adulto. Não é. Eu vou falar o que é bufarinha. favor, Minha vai lá. vez. Bufarinha nada mais é do que uma roupa antiga usada, tipo sela de cavalo, usada para usar em cavalos, que não era usada em cavalos. Na Roma antiga se usava em búfalos, justamente para a mulher medieval subir de vestido em Roma. Mulher medieval Bonito, gostei. subir em búfalo, naquela sela que se Adorei. chamava bufarinha. É um artigo antigo usado para montar búfalos. Tá bom, tá Agora ótimo. você, Vitor. O que é bufarinha? Vamos lá, Vitão. Eu acho que eu fui bem longe aqui. Eu chutaria alguma coisa, sei lá, algum instrumento Vai, bora. para agricultura, alguma coisa como se fosse algo para, sei lá, puxar a farinha. Não faço ideia do que seja isso, não Tipo tenho um ideia. instrumento utilizado para colher o... A farinha. A farinha, a De onde vinha, pai, farinha. o trigo? Para É, colher o trigo. Não, é que Sabe depois que que tem é vários tipos feita a de farinha, sei lá, como se fosse Ah, uma vassoura entendi. específica para farinha, mas Pra não faço na ideia. na produção ali em massa, ali, É. uma coisa na fábrica. válido. É um instrumento, tá bom, gostei. Sei lá o que é ok. isso. Nunca ouvi falar. Então solta aí, sobre nada. produção. Fala, Gabi, o que é o bufarinha que é a produção bufarinha? vai soltar aí? Cara, eu tô muito curiosa. Eu também, essa eu fiquei, hein? Bufarinha, sinônimo de bugiganga, cacareco, quinquilharia, insignificância. Caramba! Por que você continua comprando essas bufarinhas, hein, Gabriela? Gente, eu Cara, ninguém jurava que é acertou. o peido do celíaco. Cara, eu quase não lembrei. Não, mentira. Esse seria bom. Nossa, bufarinha, bugiganga. Caramba, Uma coisa com que loucura. Eu insignificância. adorei bufarinha. Bufarinha. Ai, você tá com bufarinha. Eu vou comprar umas por que bufarinhas Você tá pra comprando você. essas bufarinhas? Bom, vamos ter que Gente, eu beber. comprei muita bufarinha. Vai. Todos bebe seu, bebem, bebe vamos, seu. vamos. Eu vou dar esse pra ele. Vai, eu vou dividir aqui Você com a divide Gabi. esse comigo, porque essa daqui é malvada. Vai, divide comigo. Boa, vamos soltar agora o próximo quadro que é solta aí, produção, Revolta do Dia. Agora fudeu o Bangu. Vamos lá, quem que começa? É bem também autoexplicativo aqui, é pra você falar a sua revolta. A gente coloca a revolta do dia, mas pode ser revolta da vida, revolta do ano, do mês, enfim, a revolta que você quiser. Começamos nós com as nossas revoltas? Posso começar? Pode, vai lá. Bom, minha revolta do dia hoje vai pra você, hater. Eu vou falar que eu sou apaixonada por você, porque quanto mais você comenta minha publicação, mais engajamento a gente tem. Certo? Mas assim, eu não consigo entender que cargas d'água vocês assistem algo que vocês não gostam, para o seu tempo para ver um vídeo inteiro, entrar num comentário e comentar. Inclusive, eu sou uma aprendiz de tudo na vida, de português, de falar, de tudo, de escrever, de tudo. Comenta errado, faz merda e ainda quer ser hater. Vai comentar, vai fazer comentário. Com erro de hater, português. Com erro de português, com erro de tudo, porque eu também erro. Mas vai fazer um comentário, você quer ser o fodão? Dá um Google, pelo amor de Deus. Se alinha, para de encher o saco dos outros, se olha no espelho e xinga você. Porque se você tá com problema com a gente, tá com problema com você, seu bosta. Aí eu não É, tô- você que é hater, ativa o corretor automático do seu É, celular. por Pelo menos favor. você vai comentar escrevendo em português certo. Ah, inclusive, pra quem escreveu pra gente hipocrisia de merda, hipocrisia com H, não É, com tá? Foda-se. Falando que o nosso podcast é hipocrisia de merda, é com É, H, vai. tá? Pessoa Tá com vontade de idiota. sentar aqui. Vem cá, manda um inbox pra gente que a gente vai entrevistar você. Exatamente. Agora vou eu aqui falar de uma Vai. outra revolta do dia minha. A minha revolta vai para pessoas que moram em condomínio, em prédio. Vamos aqui conversar. Vamos entender. A gente mora em comunidades, né? Vamos cuidar da nossa própria vida? Você entendeu? Por quê? A partir do momento que você... Quando a gente mora, tipo, sei lá, em residência, casa, fica mais difícil pra você encontrar seu vizinho, etc e tal. Já quando a gente vive num condomínio, tá, em prédio, você encontra o seu vizinho, as pessoas, com uma frequência maior. Tem elevador. É, ok. então, por exemplo, se aconteceu alguma coisa no seu condomínio que
você acha que violou as diretrizes e as regras, chega pro como é o nome do Pro seu vizinho, síndico. ou pro seu vizinho, fala, amor, ontem você me irritou. Se conversa, não precisa brigar, chegando a soco. Na verdade, eu falo, chega pro síndico, porque às vezes nem foi a pessoa que já aconteceu comigo no meu prédio, também. nem fui eu que cometeu o erro, e a pessoa veio encher a cara do meu saco, não tinha nem tempo. Ela me pegou ali, o meu prédio, ele não tem elevador, são vários lances de escada. A pessoa chegou primeiro que eu acho que ela já tava uns 5 minutos lá em cima, na porta do prédio dela, na porta do elevador. Ela esperou eu subir todos os lances de escada pra vir encher o meu saco, que foi uma coisa que eu nem cometi. E outra, se alguém faz uma festinha na sua casa, deixa a pessoa ser feliz. Você não é feliz, não, pessoa? Vamos escutar uma música um dia. Ah. Um dia, tá, vá. Ah, você vai reclamar lá pro síndico que ele vai resolver de uma forma educada, porque ele tá nessa profissão, ele é pra isso. Mas tem não enche síndicos meu maneiros e tem saco. síndico cuzão também. É, também não seja um Começa síndico cuzão. por aí. Enfim, falei minha revolta, vai você agora Gostei, na sua sua, revolta do Vitor. dia. Bora, Vitor. Minha revolta do dia é. Eu não sei se eu sou muito revoltado em relação a essas coisas, mas acho que talvez O que você quiser. qualquer coisa. Qualquer Vai. coisa. Então vou fazer Solta. uma reclamação de classe aqui. Trate o seu amigo advogado, aquele seu familiar advogado bem, tá? Porque a gente favor. não consegue decorar todas as leis no arcabouço legislativo que tem no Brasil. Ninguém consegue. E o nosso trabalho tem valor, né? Quando a gente vai ser questionado, vai ser consultado, uma coisa que é muito deselegante, muitas vezes antiético na nossa profissão, é que a pessoa busca 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 opiniões, só que só vai parar na opinião que for que ela quer ouvir. E muitas convém. vezes, exato, o direito não é o que convém, mas é o que de fato é. E aí tem a discussão de Exato, jurisprudência e outras coisas. Isso me revolta um pouquinho quando a gente é desrespeitado como classe, porque é aquela coisa, o Google vai e diz e pronto, porque tem a aplicação e outras coisas. E não é, viu, galera? da Quando você legislação. ser seu advogado, primeiro, ele tem que cobrar para te dar uma consultoria. Não é assim, uma pergunta rapidinha, tranquilinha, não. Não é nada tranquilinho. O cara estudou, a menina estudou a vida inteira para fazer isso. Exato. Então, se uma pergunta tranquilinha, pode ser tranquilinha para você. Quer dizer, se fosse tranquilinha, você saberia a resposta, na verdade. É isso que eu queria dizer. Então, vamos respeitar todas as profissões e advogado. Exatamente. E se o advogado for chato, Que também, ó, e não vai ser tudo legal. E agora confie no seu advogado. ué, Esse é um isso. problema. e o seu advogado, ele tem que ser o seu confidente. Exato. Ele tem que saber tudo o que você fez, tudo que aconteceu, porque só assim E ele vai conseguir confia colocar nele, lei para te porque ajudar, não a é? Ou pessoa aquela vai... famosa brincadeira, né? Que fala assim, olha, me conta a verdade, deixa que a mentira eu invento. Não, porque a pessoa Mas você escolheu... não tá Tô mentira. brincando, OB, tô brincando. viu? Mas se você contar mentira pro seu advogado, Não, como é que ele vai agir E a pra pessoa você? escolheu o advogado, acreditou, pagou aquela pessoa, está... E aí tudo que o advogado apresenta, ela vem com contestação, Fala, não. com base no que o Google fala pra ela. Quando não toma Uai. litigância de má fé, porque uma vez eu advoguei uma pessoa que falou pra mim que tinha apanhado no metrô. E aí a gente foi, tudo bem, fomos pra audiência. Quando chega na audiência, o advogado do metrô mostra um vídeo. E quando ele mostra o vídeo, simplesmente é a cliente batendo a cabeça sozinha, caindo no chão, ficando com galo, e aí tomou uma litigância de má fé. Então, por favor, seja Não sincero. mintam, Sejam advogado. sinceros com seus advogados. Cara, seu advogado, ele é Meu. melhor que seu psiquiatra. É, Ou eles têm que andar juntos. ajuda, Porque, ajuda. por favor, você Ajuda. vai falar, não matei. Cara, alguém viu, alguém fez. vai. Não existe crime perfeito, né, gente? Então vamos lá, Gabi, Né? solta Vamos lá. o próximo quadro aí. Vamos lá para o nosso quadro surpresa. Tá ferrado. Vitor, como o próprio nome já diz, quadro surpresa pode ser qualquer coisa. A gente poderia pedir para você levantar aqui e dançar um samba. A gente poderia falar para você dar alguma receita de comida. A gente Opa. poderia qualquer coisa. Mas, na condição de advogado, em todo o nosso Lá vem. bate-papo, Sim. já vi que num júri você não faz muita coisa assim, você não é ativo, tipo assim, de advogado de defesa, de promotoria, enfim. É, Num não sou julgamento, ok. Mas agora você vai ter que ser. Dica. Você vai ter que, enquanto advogado, você vai ter que defender com os direitos humanos a dona Chica
que tacou o pau no gato. Que atirou o pau no gato. Então vai. Você Como vai assim? defender agora a dona Chica que atirou o pau no gato. E a gente vai ver se isso foi. Se a gente vai ficar a favor da dona Chica. A ou gente do... é o juiz aqui. É. Você tem o quê? 1 minuto? Que 1 minuto? 27 segundos. 30 segundos pra defender a dona A Chica. dona Chica Vai. que atirou o pau no gato. Vai. Vossa Excelências, senhor jurado, por favor, leve em consideração que a dona Chica é uma senhora de 95 anos, já quase no fim da vida, super cansada, e que o gato não deixa de subir no telhado dela e ficar miando nos únicos momentos e horários que ela consegue dormir, Vossa Excelência. O direito dela ao descanso tem que ser preservado também, e ela, como uma humana, tem que ser resguardada pelos direitos humanos, em detrimento do direito à defesa do animal. Então, por favor, peço que nesse caso vocês levem em consideração e se julguem procedente o meu pedido Tá bom, de eu vou falar o absolvição seguinte, dela. eu vou dizer, assim, ó, a dona Chica, ela vai tomar uma pena de comunidade, porque não pode bater no gatinho, certo, dona Chica? A senhora vai ficar dando 3 meses leite e raçãozinha Ração pro pra esse gato, gatinho. porque daí ele não sobe mais o seu telhado, dona Chica, ele Mas só tem atenção. também a ótica do Vinícius, do Vitor. Você sabe que chega essa hora, a Eu vizinha tô já... bêbada, me Falo perdoa. nada que eu tomei 4. A ótica do Nem vou Vitor. levar pro pessoal, porque... A ótica do Vitor me fez ter um pouco de pena. Eu, como juíza, me fez ter um pouco de pena da dona Chica. Então, quem que bebe? Ela vai tirar o pau no teu cu. Pau de Ninguém gato. bebe agora, tá bom? Eu vou beber um pouco aqui, porque Ela é bêbada. Ah, eu gostei. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vitor Neri, muito obrigada. Obrigado Você foi a você. fenomenal e Você muito gostou? esclarecedor. Adorei, muito Você gostou? legal. Muito obrigado pela Vamos ter, experiência. se você quiser, Espero que os direitos humanos não seja tão, como que é? Chicolhatado. Então, no, bufarinha. na- bufarinha, Picotear, né? Chico- bufarinha. então qualquer coisa, não vai ser. Ó, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, antes de criticar e falar qualquer merda, nos perguntem primeiro o que vocês querem saber, que interpretação de texto, interpretação de fala, é tudo na vida. Produção, vamos botar o arroba aqui do Vitor, se você quiser uma consultoria, né, Vitor? Né? Conversar Um comigo sobre conselho, direitos alguma coisa, humanos. mas pra pagar, né, Conversar gente? sobre direitos humanos, ele acabou de falar. Acho que Fala melhor, porque até aqui não tive tanto tempo de explicar, Mas né? a gente vai ter um Todos episódio os- 2, vai. Fica à vontade, será um Vamos ter, vamos prazer. ter. Vamos, Eu por falei favor. pagar sim, mas ele é muito generoso. De repente, sua pergunta vai ser super tranquila para ele responder, como pra Sim, gente igual, pelo sim. amor de Deus. Qual que é seu arroba? Gente, mais pelo debate mesmo, Sim, acho que é sim, importante. sim. Arroba Vitor_Neri, Nery. Perfeito. N-E-R-Y. Você R-Y. conheceu um Vado Nery? A gente pode conversar depois, eu vou perguntar isso. Inclusive, eu vi que ele tem foto com a Moja Cohen também. Já. Por isso a gente precisa ter um episódio 2, a gente tem muita coisa pra perguntar pra pro Vitor. conversar, pra trocar uma ideia. Foi muito bom. Muito esse legal. Nem bate-papo. falei do meu curso de Do seu salvamento livro, cara, do- a gente tem tanta coisa. Peraí, que Não, curso de não salvamento falei de quê? do curso de salvamento de animais marinhos em caso de derramamento de petróleo. Para, eu preciso saber disso. Caralho. Eu fico no mar o tempo inteiro, eu me apresento de sereia. Você tá fudido, agora você vai ter que me ensinar. Se é mentira, agora você vai ter que estudar isso Não, aí. é verdade. Gabriela. Ó, o nosso presente pra Ô, você. gente, muito obrigado. Você vai ver, ó. Tem cachaçinha do Conde, tem camisinhas, preservativos preserve, match preserve, pra não Porque pegar doença, filhos um advogado de indesejáveis, direitos humanos também transa. por favor. Tem bonezinho da Blau Farmacêutica, tem cachaça do Conde. Cara, você vai se divertir aqui, ó. Tem coisa pra caralho Um pra você. aí. oferecimento meu mesmo, só que o adesivo tá do meu marido, porque ele colou, porque ele quis landar um músico maravilhoso. Gente, e o principal, o Obrigado. nosso patrocinador, Fior de Latte, o melhor sorvete do mundo, de verdade. Com certeza. Fior de Latte está em Arraial da Ajuda, em Trancoso e no aeroporto de Porto Seguro. Gabi, o meu preferido é o de iogurte natural, o de pistache, o de caramelo com flor de sal. Não, eu tô Dou com conta. dificuldade pra saber qual que é o meu, porque o de pistache... Olha, tem muitos. Até o de frango... Como é? Frangolino? Como é que é? De frango, caralho. Frangolino, não. Frangola. Que Que é de É o- morango em italiano. É o- Fragola. Fragola. É fragola, não é? Fragola. É fragola? É fragola. E tem o Caralho, nome de me perdi. fragola lá É? na Fior de Latte. Eu não sei, porque parece um E danoninho. tem o É maravilhoso. Tagliatelle, sei lá, que é o flop. Ah, de fragola de... Fragola mesmo? Eu tô falando errado. Não é sei. fragola, eu acho, Fragola mas é. ou de pistache. Tem vários.
Gente, foi maravilhoso. Vitor, obrigada pra caralho. Demais. Puta, eu saí um pouco menos burra Eu também. por desse favor, episódio. por favor. Foi Quem fantástico. quiser também nos corrigir, eu e a Gabizinha, por favor, manda aqui, nos corrijam. A gente tá aqui pra aprender e a gente tá pro mundo, tá? Quem quiser também ser entrevistado aqui, mande pra gente inbox, a gente Manda. vai avaliar o seu perfil. Quem sabe você não tá Esse aqui com foi a mais do gente. episódio do Gabriela, solta a vinheta. Vamos Quem quer nos... Spa. E quem quer nos... Deixa eu agradecer. Vou agradecer alguns dos nossos apoiadores. Gente, depois dessas cachaças, a gente sai sempre retardada. Vai. Gadu Spa, Rock Mais Humor, Amaran Music, Amara Music, Cachaçaria do Conde, Fior Preserve, de Latte, Preserve Fior de Blau Latte. Farmacêutico e Fior de Latte, que a garota pode passar em vários lugares do corpo. esse sorvete. E que mais a gente tem pra falar? É isso aí, né? Assista- Adoramos. Impulse, Impulse Rec, que eles são demais, daqui a pouco eles nos vão sigam, expulsar. ativem o Hoje a sininho. gente passou... Cara, a gente veio falar Pela de um primeira vez a gente assunto passou 25 que a gente achou que ia durar minutos. 5 minutos, deu 1h30 quase de podcast. Me perdoem. Vitor, não tem nada. Você vai ter que voltar. Juro por Amei, Deus, você amei demais. Vai ter que voltar. Amei. Amei. Amo vocês. Até a Beijo, próxima. beijo, Vitor. Vai, Fior de Latte! Queria tanto chupar um solta a sorvetinho vinheta. agora. Achei que você queria tanto chupar um pau. Que eu, Meu marido tá em Jaguaruna. eu não sei que ela falou do Jaguariúna, sorvete. Queria tanto chupar um sorvete. Chinelas, churumelas. Gabrielas, Requenguelas, Eu ia perguntar se você já decorou nossa... você tá me duvidando? Óbvio.